Fica à vontade. Deus é bom. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Abre a tua Bíblia, por favor. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Não, esqueci. Eita glória! Deus é fiel, o Espírito Santo de Deus está na casa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Sempre que você for falar no Antigo Testamento, são livros. Você vai falar primeiro Samuel, segundo Samuel, primeira Crônicas, segundo Crônicas, porque são livros. Amém? Quando você falar lá no Novo Testamento, são cartas. Aí você vai falar primeira carta de Paulo aos Efésios, Tessalonicenses, Colossenses. Então tem cartas. 1 Samuel capítulo 3. Cartas você fala primeira, mas no Antigo Testamento são livros, você fala primeiro. Deus abençoe. Eita glória! Aleluia! Aleluia! 1 Samuel aí no Antigo Testamento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia vai falar no versículo 1 dessa forma: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito vália. Naqueles dias não havia visão manifesta. Sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a já escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor achou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui, quando o Senhor chamou. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te.
E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu ali que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Feche os olhos. Meu Deus, meu Pai, com a presença estamos nesse momento. Meu Deus, eu não sou nada. Eu sou apenas um vaso na mão do olheiro. Eu peço, meu Deus, que o Senhor traga um recado para esse povo. Eu desapareço nesse momento para que o Senhor apareça em minha vida. Eu sumo para que o Senhor cresça aqui. Deus, eu não aceito que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Que cada pessoa, Pai, seja tocada pela Tua palavra. Que seja uma noite, Pai, para ficar no coração dela e que ela venha ouvir a palavra do Senhor e ser transformada por ela. Oh, Deus, toca em cada um. O Espírito Santo, fica à vontade. Faz morada aqui. Traz o recado que o Senhor tem para nós nessa noite de hoje. E que seja impactante para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Eis-me aqui, usa-me. Olhe para quem está do teu lado e fala: a partir de agora, você já sabe. É proibido de falar comigo. Olha lá para o altar. Agora, o grandão que vai estar falando. Então olha para lá e fica ligado. O recado vem de lá. Aplauda o nome do Senhor. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus, então eu quero que você fique atento o tempo todo. Por que ficar atento, João, no culto? Porque a Bíblia diz, esse mesmo Eli, vento, que falou para Ana uma palavra que destravou a madre de Ana. No templo, a Bíblia diz que quando Ana estava orando, Eli, ele pensou que Ana estava bêbada, que Ana estava embriagada. E a palavra diz que Ana chega para ele e fala: ó, a tua serva, eu estou amargurada de espírito, eu não estou bebendo, eu não bebo, eu estou pedindo algo a Deus. E a Bíblia diz que o sacerdote, o sumo sacerdote ali, olhou para Ana e falou mesmo assim: ó, vá, receba agora a tua petição, aquilo que você pediu a Deus. E a palavra diz que Ana já saiu com um semblante diferente. É por isso que eu pedi para você ficar atento no culto. Por que, João? Porque assim como Ana, ela estava no templo e o sacerdote liberou uma palavra que destravou a madre dela e que ela recebeu o que ela estava pedindo, você também está no templo. E a qualquer momento, a palavra que você está necessitando pode sair daqui. Se você estiver desatento, você pode perder. Ana estava no templo. Quando ela menos esperava, o sumo sacerdote liberou a palavra e ela recebeu a bênção dela. Você está num culto. E daqui
É um sono profético. A qualquer momento pode ser uma palavra que pode destravar algo que está travado na tua vida. Aleluia. A qualquer momento do culto, durante o culto está acontecendo, a qualquer momento Deus pode liberar algo aqui para você que tu está necessitando. Amém, Jesus. Então você tem que ficar ligado o Glória a tempo todo. Deus. Amém. Mas a palavra que eu gostaria de trazer para você é diferente hoje. Qual é a palavra, João? Eu estava em uma campanha de oração junto com o povo lá no Egito. Passamos 7 dias em uma campanha de oração. E no primeiro dia daquela campanha de oração, a gente estava em círculos, orando dentro da igreja. Já mais de 10 da noite, a gente clamando. E Deus falou comigo. Enquanto a gente estava orando, o Espírito Santo de Deus veio no meu ouvido, do nada, e me deu essa palavra aqui. Amém. No círculo de oração, Deus falou: João, existe a geração de Samuel e existe a geração de Eli. Dentro daquele círculo de oração, Deus está me trazendo a memória. E o povo orando e Deus está lá me dando uma palavra. Eu falei: meu Deus, eu não vou escrever aqui, eu não tenho papel. Mas o Espírito Santo foi me dando a palavra enquanto a gente estava em oração, em outro propósito, e Deus está lá me dando uma pregação. E eu falei: a primeira oportunidade que eu tiver de pregar, eu vou trazer essa palavra, porque eu sei que vai ser muito forte. Amém, Jesus. A geração de Eli e a geração de Samuel. Qual é a geração que você está sendo atualmente? João, quem é Eli? Eu vou começar por Eli. Se você for olhar na Bíblia, você vai entender que existia um período depois da morte de Josué, aonde o povo de Deus era liderado por juiz. Não tinha um líder como foi Moisés e Josué, e ainda não estava no período dos reis, aonde o povo era liderado por reis. 350 anos o povo de Deus foi liderado por juiz. O que o juiz fazia, João? Julgava a causa do povo. O juiz era um líder levantado por Deus, o qual ficava sentado, e o povo vinha e falava: essa é a minha causa, aconteceu isso comigo. E ele ia lá e falava: ó, é isso aqui o resultado. Ele julgava o povo, julgava a causa do povo. A palavra diz que Eli, ele foi o 12º juiz nesses 350 anos de povo liderado por juízes. Passou 13 juízes, e tem muitos deles que eu sei que você conhece, como Otiniel, que foi o primeiro, Sansão, que foi um dos juízes, Gideão, que venceu a guerra com apenas 300 homens, juízes conhecidos como Deborah, Baraque, como Samuel, que foi o último depois de Eli, e Eli foi o penúltimo juiz. Porém, Eli, em um certo período da sua vida, Malinho, ele teve experiências grandiosas com Deus. Em um certo período do seu ministério, Eli, que era sumo sacerdote e juiz, ele ouviu a voz de Deus. Deus falava com ele. Eli julgava o povo. Eli era um grande líder. Mas Eli foi ficando velho e começou a se acomodar. Chegou um período aonde ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, os quais a Bíblia diz que não conheciam a Deus. Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote, eram sacerdotes. Eles ficavam por conta de tomar conta do tabernáculo. Naquele tempo não existia igreja, não existia templo. A arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança, ela ficava em um local chamado tabernáculo, desde o tempo do deserto, aonde começou através do ministério de Moisés. Então, Ofni e Finéias, eles sabem que a arca da aliança, ela simboliza, ela é a presença de Deus. Eles têm a responsabilidade de tomar conta da presença de Deus.
eles têm a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Eles têm a responsabilidade de tomar conta do povo que vem sacrificar em Siló, aonde eles moravam, que era lugar de adoração chamado. Mas a palavra diz que Ofni e Finéias, eles não conheciam a Deus, por mais que eles estavam todo dia no tabernáculo. Tem pessoas que todo dia estão na igreja e ainda não conhecem a Deus. Tem pessoas que todo dia estão no tabernáculo, igual Ofni e Finéias, todo dia está, mas ainda não conhece a voz dele, ainda não teve experiência com ele. Todo dia está no tabernáculo, mas ainda não obedece a ele. Ofni e Finéias, a palavra diz, eles não conheciam a Deus. Eram sacerdotes da linhagem de Arão, filhos do sumo sacerdote e juiz, o homem que tinha maior autoridade na época, Eli. Mesmo assim, a palavra diz que eles se deitavam com várias mulheres. Eles não deixavam o povo fazer os sacrifícios para Deus. Quando o povo vinha sacrificar um animal para Deus, Ofni e Finéias mandava lá os seus homens chegar lá e pegar as carnes. Pegar as melhores carnes que tinha. Os melhores sacrifícios. Eles não deixavam o povo nem sacrificar para Deus. Foram chamados de filhos de Belial, desobedientes, distantes de Deus, sacerdotes. Eli é pai deles, está ficando velho. A responsabilidade vai ficando mais com os meninos. A Bíblia diz que Eli começou a ouvir a fama deles. E Eli chama eles e fala: meus filhos, a fama que eu tenho ouvido de vocês não é boa. A fama que o povo está vindo falar de vocês para mim não é boa. Se o homem pecar contra outro homem, o juiz julga. Eli está falando: eu julgo se um homem errar contra o outro. Mas vocês estão pecando contra Deus. Quem vai julgar vocês é Ele. Mas a Bíblia diz que Eli ficava sabendo e ele não fazia nada. Ele sabia que os filhos dele estavam fazendo errado, mas ele não mudava a situação. Aí Deus começou a levantar profetas, homens de Deus, para falar: Eli, eu vou acabar com toda a tua casa, porque tu está cobertando o erro dos teus filhos. Eli está pecando, está errado. Tu devia tomar providência, mas tu deu corda. Aí Deus falou mesmo assim: ó, para tu saber que foi eu que julguei teus filhos, vai morrer os dois no mesmo dia. Eles dois, Leomar, a palavra diz que eles morrem no mesmo dia, e o pai também. Porque quando chegaram e falaram: ó, Ofni e Finéias está morto contra os filisteus, e a arca da aliança os filisteus levaram. A Bíblia diz que Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço, morreu na hora. Só eu os três. Eu estou só introduzindo a palavra para você entender o contexto desse tempo. Eli morre, os filhos também, e aí vai vir a geração de Samuel. Quem é a geração de Samuel, João? A geração de Samuel é diferente da de Eli. Samuel é filho de um milagre. Samuel é filho de uma mulher que a Bíblia diz que Deus cerrou a madre, que Deus fechou. Se Deus fechou a madre dela, a Bíblia me faz entender que Deus tem a chave, viu? Se foi Deus que cerrou a madre, se foi Deus que fechou, a Bíblia me faz entender que Deus tem a chave, viu? Ficar ligado. Se tiver algo que estiver cerrado na tua vida, Ele tem a chave, viu? Ele abre, viu? Ele pode abrir. Mas antes de Eli morrer, aconteceu algo para você saber através de Samuel. O que foi, João? Ana, quando ela fez o propósito com Deus, Ana falou mesmo assim, ó: se eu tiver filho varão, se o Senhor me der um filho homem, Deus, eu vou colocar para morar na tua casa, eu vou devolver para o Senhor. Então quando Samuel nasce de Ana e de Elcana, a Bíblia diz que Ana pega e coloca para morar na casa de Eli.
Ou seja, ele era o sacerdote, um sacerdote, tomava conta do templo, morava por ali mesmo, do tabernáculo, e aí vai Samuel morar com Eli. Samuel criança, e a Bíblia diz que Eli já bem velho. Chega uma certa madrugada onde você lê o texto, estamos chegando aí agora, e está lá Samuel jovem assim, uma criança praticamente, e Deus começa a falar com Samuel. Samuel! Samuel vai lá até Eli. O Senhor está me chamando? E ele fala, não te chamei. Volta, vai dormir. 3 vezes acontece dessa forma. Deus falando com Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele ia até o sumo sacerdote e falava, o Senhor está me chamando. O sumo sacerdote falava, volta a dormir, não foi eu. Na terceira vez, Eli, ele fala mesmo assim, ó. Ele percebeu que ele estava chamando Samuel. Falando mesmo assim, ó, Samuel, quando te chamar novamente, fala, o teu servo te ouve. E assim Samuel fez. E foi a primeira pregação dele. O que Deus falou que foi que ia julgar a casa de Eli. Agora eu vou começar a trazer essa pregação aqui. Quando Deus, Ele me fez entender sobre essa pregação, entre a geração de Eli e a geração de Samuel, Deus me fez entender que tem pessoas que estão vivendo como Eli. E que tem pessoas que estão vivendo como Samuel. Como é assim, João? Já vou começar falando. Se você for olhar aí, os dois moravam na mesma casa, mas tinha um que estava ouvindo a voz de Deus e o outro não. Os dois moravam na mesma casa, Eli e Samuel. Mas Eli, ele representa a geração que já ouviu a voz de Deus um dia, mas que não ouve mais. Eli representa a geração que se acomodou, a geração que talvez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ele teve experiência com Deus, ele curou no nome de Deus, ele falou em línguas, ele profetizava, ele abraçava alguém quando Deus mandava, ele pregava, ele louvava. Eli representa uma geração que já teve experiências com Deus, mas que não está tendo mais, que já ouviu a voz de Deus, que conhece a voz de Deus, mas que não ouve mais. Do outro lado, Samuel representa uma geração que é nova, uma geração que acabou de chegar, mas que está com sede da presença, mas que ouve a presença, que ouve a voz. Talvez Samuel chegou agora, quem sabe você só tem 1 mês, talvez você só tem 1 ano, talvez você só tem 2 anos na casa de Deus, quem sabe você ainda nem conhece a voz, mas se você for da geração de Samuel, você já ouve. Se você for da geração de Samuel, Deus já fala contigo, você já tem experiências com Deus, Deus já te usa, Deus já fala com você. Aleluia, filho. Glória a Deus. De madrugada, enquanto Eli está dormindo, Samuel está tendo visão. De madrugada, enquanto Eli está dormindo, Samuel está ouvindo a voz de Deus. De madrugada, enquanto Eli está lá na cama dele descansando, dormindo, Samuel está em oração, Samuel está em busca. Ei, talvez você hoje está na geração de Eli. Você se acomodou, você parou de ouvir a voz de Deus, você deixou de falar em línguas, você deixou de abraçar alguém, deixou de pregar, de profetizar, de visitar. Mas Deus hoje manda falar para você: volte a ser a geração que ainda me ouve, que ainda busca. Aleluia. Volte a ser a geração que ainda tem sede da minha presença. Tem gente que ele não aguenta, ele não suporta ver alguém como Samuel, que chegou na igreja ontem e Deus já batizou com o Espírito Santo. Chegou na igreja ontem, começou a visitar ontem, mas ele já está enquadrado em tudo, ele está visitando. Deus já está usando ele para uma oportunidade, Deus já está usando ele para falar com alguém, Deus já está usando ele para visitar. Tem gente que não suporta ver alguém como Samuel, que é novo na fé. Samuel era novo, mas Deus já estava usando, Deus já estava falando. Aí tem gente que está igual ali, que já fez tudo isso um dia, mas paralisou no tempo. Mas se você, que um dia foi usado por Deus, que Deus te levantou para fazer, você não quer fazer, Deus levanta pessoas novas para ficar no teu lugar, mas a obra não fica
ser feita. Ô, glória, aleluia. A obra não para. Se Deus te deu a oportunidade um dia, você foi usado, mas agora você parou no tempo. Deus vai levantar Samuel no Cadó, Deus vai levantar Samuel na Zade, Deus vai levantar Samuel no Gico. Agora a obra dele é feita. Glória a Deus, aleluia. João, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, e aí? Tu acha que Deus usa é por ordem de chegar, né? Deus usa é por ordem de renúncia. Tem gente que tem 20 anos na igreja e não tem uma experiência para contar. Tem gente que chegou tem 2 meses e toda hora está contando algo novo. Ô, glória. Tem gente que tem 10 anos aí sentado no banco, mas não tem uma experiência para contar. E tem gente que tem 3, 4 meses visitando, e Deus já lhe deu um sonho que aconteceu, e Deus já falou com ele para profetizar, Deus já batizou ele com o Espírito Santo antes das águas. E não é por ordem de chegada, não é quantidade de tempo, não é sobre o tempo que você está aqui. Aleluia, ô, glória. Não seja como a geração de ali, uma geração que se acomoda com o pecado, que se acostumou com o pecado. Porque o povo chegava e falava: seus filhos estão errados ali, seus filhos estão pecando ali. Mas ele se acostumou com aquilo. Tem gente que já se acostumou com a vida errada. Tem gente que já se acostumou com o pecado. Tem gente que já se acostumou com a prostituição e não casa. Tem gente que já se acostumou com a forma que se veste. Se acostumou com a forma de beber, de fumar, de xingar, de palavrões em casa, de brigar. Tem gente que já se acostumou com o errado, como Eli. Não aceite se acostumar com aquilo que Deus não aprova. Não aceite se acostumar com aquilo que Deus não aceita. Se você continuar dessa forma, vai chegar a hora que Deus vai botar Samuel no teu lugar. A palavra diz aí onde a gente começou lendo que aquele período era um período difícil. A palavra estava escassa, ou seja, não tinha sacerdote para pregar, porque o que tinha estava cego e acostumado com o pecado. A palavra diz aí que além da palavra estar escassa, não tinha visão na época. Além de não ter pessoas para pregar, não tinha pessoas com visão. A época não era fácil, porque quem Deus levantou para fazer a obra estava corrompido, estava acomodado, estava no tanto faz, e os filisteus vencendo a guerra. Mas Deus vai lá e fala mesmo assim: eu sei o que eu vou fazer. Ô, glória, aleluia. Tem uma mulher que é estéril, né? Era. Vai dar luz a Samuel. Ana estava precisando de um filho e Deus precisando de um profeta. Aí casou uma coisa com outra. Ana estava precisando de um filho e Deus estava precisando de um profeta. Deus colocou Samuel do lado de Eli. Eli não estava ouvindo a voz de Deus, mas ele tinha ouvido um dia, ele conhecia. Samuel está ouvindo a voz de Deus, mas não conhece. Então isso me faz entender que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Se você for ver lá no Novo Testamento, você vai entender que tinha a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha um garotinho com apenas os pães e os peixes, mas não sabia multiplicar. Mas tinha os discípulos do lado de Jesus, sabia multiplicar, mas não tinha os pães e os peixes. Então Jesus está unindo. Traz o menino, coloca junto com os discípulos. Um tem os pães e os peixes, o outro sabe multiplicar. Aí dá resultado. Samuel está ouvindo a voz, mas não conhece. Deus vai lá e fala: vou botar do lado de quem já ouviu a voz, conhece a voz, mas não está ouvindo mais. Porque quando Samuel ouvir, alguém que já ouviu um dia vai saber o que é. Então Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ei, presta atenção. Deus vai colocar pessoas do teu lado que fazem parte do mesmo propósito, da mesma visão, da mesma fé que você. Ô, glória, aleluia. Ah, é forte. Samuel está ouvindo a voz, mas ele não conhece a voz. Do lado dele tem alguém que já ouviu a voz um dia, ele conhece a voz, só não ouve mais. Deus vai botar pessoas do teu lado
que você vai entender que Deus não uniu pessoas, Deus uniu propósito. Ela está no mesmo propósito que você. É por isso que você tem que selecionar até as suas amizades. Você tem que saber até com quem se relaciona. Como assim, João? Não é com qualquer pessoa que você fica junto. Fique com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Amém. Fique com pessoas que estão na mesma visão que você. O resultado só sai quando você anda ao lado de pessoas que estão no mesmo propósito que você está. Se você ficar do lado de pessoas que não estão no mesmo propósito que você, vai chegar um período que, se você não arrancar essas pessoas, o próprio Deus arranca. Deus falou para Abraão: eu tenho um propósito para você, mas as pessoas da terra aí onde você mora não estão no mesmo propósito. Então sai da tua casa, sai da tua parentela, porque tem pessoas aí que não entendem sobre o propósito que eu tenho para você, vai atrapalhar. Então, antes de eu revelar o propósito para você, eu já vou colocar as pessoas certas do teu lado, eu já vou te levar para a terra certa, porque eu não uno pessoas, eu uno propósitos. Aleluia. Aleluia. Eli, geração de pessoas acomodadas. Eli, geração de pessoas que um dia acordava de madrugada para orar, mas não acorda mais. Quem está acordado agora é Samuel. Eli toda hora está lá dormindo, e Samuel, todo de madrugada estou orando aqui, Deus. Tem alguém falando comigo. Chega lá, Eli está dormindo. Geração de pessoas como Eli, que um dia sentia a presença, mas não sente mais. Que um dia tinha desejo de mudança, mas acabou. A geração de Eli, a geração de pessoas que se acomodou com o carnaval, que se acomodou com as festas mundanas, que para ele tanto faz. Uma geração de crentes que não tem mais resultado. Uma geração de crentes que não tem mais experiência para contar. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a estar do lado de pessoas como Samuel. Você só vai ouvir ele contando a experiência que ele está tendo. Eli, um dia já teve experiências extraordinárias, mas agora não tem mais. Ele está ouvindo agora Samuel falando que está ouvindo a voz de Deus. Ele está ouvindo agora uma criança falando: ó, eu estou tendo experiência. Ele está ouvindo alguém que chegou ontem na casa de Deus, falando mesmo assim: ó, Deus falou comigo. Eu fui no monte, em jejum. Deus me usou para profetizar. Deus me usou para revelar. Deus me usou para evangelizar. Tem geração de Eli que já ouviu, mas está paralisado no tempo. Mas Deus ainda vai levantar uma geração de pessoas como Samuel, que vai ter experiências novas para contar. Que Deus vai falar com você diferente. Que Deus vai te acordar de madrugada como acordou Samuel. E quando você acordar, você vai entender, porque você já conhece a voz. É Deus que está me chamando para orar. É Deus que quer falar algo comigo. É Deus que quer me revelar algo. Deus vai levantar uma geração de pessoas nesse cador que ainda tem compromisso com a casa dele. Pessoas que ainda estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Deus vai levantar uma geração de pessoas aqui que ainda vão buscar, que ainda tem sede da palavra. Glória. Aleluia. Eu não quero ficar só ouvindo experiências dos outros. Eu não aceito isso. Eu amo ouvir experiências dos outros, mas toda hora que ele conta uma, eu conto uma minha. Amém. Oh, glória. Toda hora que ele fala: Deus falou isso comigo, Deus também falou comigo, velho. Deus me revelou algo, Deus me usou para revelar isso. E Deus também me usou para revelar isso. Eu ficar só ouvindo a experiência dos outros. Samuel toda hora está lá: Eli, eu estou ouvindo experiência, eu estou ouvindo uma voz, mas Eli não ouve. O cara está do lado, mas não consegue ouvir a voz que Samuel está ouvindo. Tem gente que está sentado do teu lado na igreja
E você está ouvindo a voz dele, mas quem está do teu lado não está. Tem gente que está na tua casa, na mesma casa que você consegue ouvir a voz e ele não. Tem gente que estuda na mesma escola que você está ouvindo a voz, mas ele não ouve. Eli está na mesma casa que Samuel, a voz é a mesma, mas só ouve um. Não é todo mundo que pode ouvir essa voz. Não é todo mundo que vai ouvir a voz dele. Sai daquele exposto a ouvir e conhecer a voz de Deus. Tem gente que talvez está igual Samuel também. Está ouvindo a voz, mas ainda não conhece. E Jesus vai falar lá no Novo Testamento: as boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Em outra passagem Jesus fala: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Então Jesus fala mesmo assim, ó: o bom crente, a boa ovelha conhece a minha voz quando eu chamo. Que adianta você só ouvir a voz, mas tu ficar em dúvidas? Será que foi Deus mesmo? E que adianta tu só ouvir a voz e tu falar mesmo assim: eu não vou fazer porque talvez não foi Deus, talvez foi de mim, talvez foi a carne. Se você é uma boa ovelha, se você tem intimidade com Ele, se você tem comunhão com Ele, quando Ele falar com você, o Espírito Santo, Ele vai lá e te confirma. O Espírito Santo vai lá e toca em você, e você vai entender que é Ele que está falando, é Ele que está pedindo, é Ele! Aí fica uma geração de pessoas em dúvidas. Uma geração de pessoas que não tem sensibilidade mais para ouvir a voz do grandão. Uma geração de pessoas que às vezes busca e ouve, mas na hora não executa, porque ele não tem certeza se foi Deus que falou. Samuel estava ouvindo a voz, mas ele não conhecia a voz. Tem gente que está aqui, Deus está falando com você. A voz de Deus está falando com você, mas se você não for uma boa ovelha, para ter convicção que a voz de Deus, você sai da mesma forma, porque você vai estar em dúvida. Peça para o Espírito Santo te consolar, te convencer, te dar discernimento para você conhecer quando é Deus que está falando. Às vezes Deus fala com uma pessoa, até através de um áudio no WhatsApp, através de uma live no Instagram. Deus fala através de uma pessoa que chegou na tua casa. Deus fala através até de uma árvore que se balançou. Às vezes Deus fala com você de várias formas, mas se você não conhecer, você nunca vai ter certeza que é Ele que está falando. Deus fala de várias formas, com sinais. Deus toca no teu coração. Oh, Deus está me tocando para fazer isso. Você sabe que é Deus. Mas se você não conhecer a voz dele, você nunca vai fazer, porque a dúvida não vai deixar. Samuel, ele tinha um homem que estava do lado dele, que por mais que não ouvia a voz, conhecia a voz. Mas vai ter momentos que só vai estar você e Deus. Se você não conhecer a voz, você vai perder e viver o extraordinário. Se você não conhecer a voz, você vai perder e viver algo grande. Ei! A palavra vai dizer que ele foi tirado tudo aquilo que Deus deu para ele. Eu falei: Eli, eu fiz uma promessa para vocês. Eu falei que eu ia fazer tudo isso através de vocês. Eu falei: mas por conta disso que você fez aí, ó, você encobriu o pecado dos seus filhos. Você concordou, né? Pois é, eu vou tirar de você aquilo que eu prometi um dia. Você tem que entender uma coisa: aquilo que você consegue com as suas próprias mãos, Deus não tira. Mas se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que te deu, se você não tiver do jeito que Deus quer, Deus vai lá e tira de você e dá para outra. Deus tira de você e dá para o Samuel que está vindo. Não tem essa. Agora eu quero que você faça uma reflexão entre você e Deus.
Qual é a geração que eu estou sendo, João? Será que eu sou a geração de Eli? Que há 2 anos atrás eu ouvi a voz de Deus aqui nesse mesmo lugar? Será que eu estou sendo a geração de Eli, João? Que há 1 ano atrás eu estava aqui, ó, e Deus falava comigo e eu ouvia, e hoje não estou mais? Que Deus me tocava aqui, ó, nesse mesmo templo, em Siló, lugar de adoração, mas hoje você está no mesmo lugar e você não ouve mais a voz? Eli não saiu do lugar. Eli estava no mesmo lugar que ele morava. Eli estava no mesmo lugar que um dia ele ouviu a voz, mas agora ele não ouve mais. Será que você está sendo a geração de Eli? Que um dia você teve experiências para contar com Deus aqui no canal, que você vivenciou aqui, mas que agora você não vive mais? Será que você está sendo essa geração de Eli que se acomodou com a vida errada? Com a vida de pecados, de rebeldia, distante de Deus? Ou será que você está sendo a geração de Samuel, que ainda está com sede da presença dele, que não quer perder um culto, que ainda quer ter experiências novas para contar, que de madrugada Deus ainda te acorda para orar, como acordava antigamente, que de madrugada Deus ainda te dá sonhos proféticos, e você sabe que é Deus que está falando? Será que você é a geração de Samuel? E talvez você só tenha 1 ano de crente, nem 1 ano tem ainda que tu visita, talvez você só tenha 2 anos que se batizou, mas você ainda ouve a voz dele mais do que pessoas que têm 20 anos que estão dentro da igreja. Será que você é como a geração de Samuel, que você tem sede da presença dele, que você abre mão de madrugadas às vezes só para ficar ouvindo a voz dele? Será que você é essa geração acomodada de Eli? Essa geração que perdeu a sensibilidade em ouvir a voz. Que Deus fala e você não conhece. Que Deus fala e você não ouve. Que Deus fala e você não obedece. Se julgue você mesmo, como a Bíblia diz em Coríntios. Faça um julgamento. Será que eu não preciso mudar? Será que eu não preciso voltar ao primeiro amor? Será que eu não preciso voltar às primeiras obras? Será que eu não preciso voltar àquela adoração que um dia eu já tive? Será que eu não preciso voltar a ouvir a voz de Deus como um dia eu ouvi? A palavra vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A palavra vai dizer que os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa te ajudar, e os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa te ouvir. Deus ainda ouve, Deus ainda fala, Deus ainda faz. Talvez quem parou no tempo foi você. Tá fazendo? Talvez é a tua adoração que não é mais a mesma. O lugar que Eli morava era o mesmo, o tabernáculo era o mesmo, a arca da aliança era a mesma, o povo era o mesmo, mas a adoração dele não. Eli estava no lugar que tudo era o mesmo, mas a adoração dele não era como no início. Ele não buscava como no início. Ele não se convertia como no início. Agora ele se acostumou, ele se acomodou, e por isso tudo a voz de Deus não fala mais com ele. Fica de pé. Ah, Deus, levanta uma geração forte nesse lugar. Meu Deus, aquele louvor fala que a nossa geração tem lenha para queimar. Aleluia. Feche seus olhos. Meu Deus, que é o louvor que fala, Pai, Oh, glória. que a nossa geração tem lenha para queimar. Oh, glória. Aleluia. Oh, Deus. Oh, glória. Eu vou tirar um período para você ouvir o louvor. Aleluia. E se você tiver vontade de chorar, você vai chorar.
Mas eu não quero que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero que você saia daqui com o teu coração arrependido. Eu quero que você saia daqui pronto para ser uma nova criatura, para viver experiências novas, para ouvir a voz de Deus de novo, como um dia você ouviu, para você ter experiências como um dia você teve. Eu quero que você saia daqui hoje com lenha para queimar. Eu quero que você saia daqui hoje pronto para viver algo novo, para viver extraordinário na presença de Deus. Viva, diz a com fogo.
Não aceite essa adoração mesquinha. Porque Deus não aceita qualquer adoração sua. Não aceite viver acomodado. Não aceite viver sem ter experiências com Deus, sem ouvir a voz dele. Não aceite. Deus não aceita de você qualquer adoração. Nossa geração também é para queimar. Amém? Pega na sua mão maior que você trouxe. Oh, glória. Tem lenha pra queimar. Pegou? Apresenta a Deus. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, com a presença estamos nesse momento. Eu te apresento o dízimo, dizimista, a oferta, o ofertante. Te apresento, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que Ele trouxe para a tua casa hoje. A semente dele. Meu Deus, abençoa ele com a bênção de Isaac de 100 por 1. Repreenda o devorador, migrador, cortador, tudo que tinha agido nas finanças, seja repreendido, paralisado agora. Que Deus venha te abençoar, que seja um 2025 de prosperidade. 2025 da colheita para você. Um ano de portas abertas. Abençoa, meu Deus, o que tem e o que não tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Traga aqui.